Você foi escolhido para ouvir esta verdade. Billy Graham revelou o segredo bíblico que faz Satanás correr em retirada e liberta sua alma do medo. O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado. Um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Pare tudo o que você está fazendo nesse momento e preste bastante atenção. O que você vai ouvir tem o poder de romper maldições, quebrar correntes espirituais e mudar o rumo da sua vida em questão de segundos. Esse não é um conteúdo comum. Esse é um chamado urgente do céu. E se você está assistindo isso agora, é porque Deus está tentando te despertar antes que seja tarde demais. Existe um versículo na Bíblia que, quando é lido com fé, faz o inferno tremer, demônios gritarem e o inimigo correr em retirada como um covarde. Antes de começar, comente 1. Se você crê no poder de Deus, e inscreva-se para não perder a revelação que vai mudar sua vida. E hoje, esse versículo será revelado, mas atenção, quem assiste até o fim recebe mais do que palavras. Recebe livramento, proteção e direção espiritual. Comenta aqui embaixo o que você tem enfrentado e deixa a sua opinião sincera sobre essa mensagem poderosa. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e clique na opção Todas, porque a próxima revelação pode ser ainda mais forte. Não saia, não pule, porque o que está prestes a ser revelado vai mudar tudo. A noite silenciosa parece comum, mas forças ocultas se movimentam quando menos se espera. Portas espirituais se abrem a cada escolha feita, seja por negligência ou devoção. Há palavras com poder, além da compreensão humana, capazes de romper cadeias invisíveis. Algumas frases contêm autoridade celestial reverberando no mundo sobrenatural. Dentro da Bíblia, há um segredo que os anjos reconhecem e os demônios temem. Quando pronunciado com fé, provoca abalos nos domínios das trevas. Seu som é como trombeta de guerra nos céus, anunciando libertação e luz. Incontáveis pessoas testemunharam mudanças imediatas ao declarar essa verdade. Espíritos malignos não resistem à sua força e retrocedem desesperados. Cada letra carrega unção divina, impossível de ser ignorada pelos infernos. Em tempos de desespero, quando tudo parece ruir, existe algo que muda destinos. Não se trata de fórmulas místicas ou rituais inventados, mas de uma sentença celestial. As trevas conhecem esse fragmento sagrado e recuam quando o escutam. Mesmo os mais endurecidos corações podem ser quebrantados ao meditar sobre ele. O caos espiritual que assombra lares inteiros se dissipa mediante sua proclamação. A atmosfera muda, o ambiente se enche de paz e o medo se desfaz por completo. Nenhuma barreira demoníaca consegue permanecer diante dessa arma espiritual. É como uma espada de fogo, cortando amarras e destruindo fortalezas invisíveis. Cada vez que é lido com fé, um terremoto espiritual atinge os reinos das trevas. A ação imediata desse versículo desafia qualquer lógica e impressiona até os céticos. O tormento que muitos enfrentam diariamente tem raízes que vão além da matéria. Angústias constantes, pesadelos frequentes e opressões súbitas nem sempre têm explicações racionais. Muitas vezes, esses sintomas são sinais de ataques espirituais intensos. Nesses momentos, estratégias humanas falham e só o poder do alto resolve. A força contida nesse versículo é a resposta definitiva contra esses males. Sua origem está no próprio trono de Deus,
enviado como escudo aos que creem. Quando é recitado, uma luz poderosa desce e afasta todo o mal alojado. Há algo sagrado nessas palavras que obriga os demônios a se dobrarem e fugirem. Suas estruturas malignas são quebradas e suas artimanhas desfeitas de forma irreversível. O medo muda de lado. Agora é o inimigo quem treme diante do proclamador. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like, comente amém e fique até o final para uma surpresa espiritual. Muitos se perguntam por que enfrentam tanta resistência quando tentam se aproximar de Deus. O motivo está na existência de forças contrárias que lutam para impedir a aproximação do Criador. Elas conhecem o poder que será liberado quando o contato com o alto for estabelecido. Por isso, tentam desviar, confundir, oprimir e enganar os escolhidos. Contudo, esse versículo específico rompe qualquer bloqueio, como um trovão atravessando as nuvens. Ele expulsa a confusão, dissipa as dúvidas e estabelece clareza espiritual. Com ele, é possível abrir os olhos e ver o mundo invisível com nitidez surpreendente. Ao ser lido, a pessoa se conecta diretamente com o céu, sem intermediários terrenos. A energia liberada é tão intensa que pode curar doenças, restaurar famílias e reverter sentenças. Não há como permanecer o mesmo depois de entrar em contato com essa verdade eterna. Algumas palavras têm efeito imediato no mundo espiritual, provocando agitações profundas. Esse versículo, em especial, tem a autoridade que vem do alto e confronta diretamente o mal. Ele não apenas afasta a escuridão, ele a destrói completamente. O inimigo não suporta sua presença, tampouco sua pronúncia. O ambiente onde ele é lido se transforma instantaneamente, como se o próprio céu descesse ali. Correntes invisíveis se despedaçam, prisões espirituais se abrem, almas se libertam. É como se 1000 anjos marchassem ao redor daquele que proclama essa verdade. Seu efeito ultrapassa fronteiras físicas, impactando dimensões não vistas. Por isso, é temido por todos os agentes das trevas, pois expõe suas fraquezas. A luz que ele carrega é tão intensa que apaga séculos de escuridão em segundos. Muitos tentam encontrar soluções em filosofias vazias, esquecendo-se da fonte suprema de poder. Livros, cursos e terapias não tocam o núcleo espiritual das batalhas que enfrentamos. Entretanto, esse versículo age como chave mestra, desbloqueando portais celestiais. Nada consegue se opor à força que emana dessa revelação divina. Quando ele é lido com sinceridade, até o inferno se cala diante da autoridade que contém. Não se trata de um amuleto ou fórmula mágica, mas de uma verdade eterna. Sua essência traz transformação completa, cura verdadeira e libertação definitiva. Até os corações mais frios são aquecidos por sua presença viva. O leitor sente o peso do céu, tocando sua alma de forma inexplicável. Nesse momento, tudo muda, porque Deus entra em cena com poder absoluto. Você já se perguntou por que certas situações se repetem como ciclos sem fim? Às vezes, essas repetições têm raízes espirituais que precisam ser arrancadas com autoridade. Esse versículo tem exatamente esse poder: cortar, pela raiz, toda a influência maligna escondida. Ele penetra o invisível como lâmina afiada, desfazendo encantamentos, laços e maldições. Sua estrutura é perfeita, projetada para atingir o mais profundo da alma. Nenhum espírito impuro permanece onde essa palavra é lida com convicção. Ela consome o mal como fogo ardente consome palha seca. Cada sílaba carrega o sopro do Espírito, restaurando tudo que foi destruído. Ao ser declarado, o inferno entra em pânico, sabendo que perdeu mais uma alma. A vitória chega, e a glória do Senhor se manifesta de maneira impressionante. Quer derrotar o inimigo?
Comente vitória agora. Ative o sininho e assista até o fim para uma bênção inesperada. Homens e mulheres que enfrentaram situações impossíveis descobriram esse versículo e se surpreenderam. Milagres começaram a acontecer de formas inexplicáveis, contrariando qualquer prognóstico. Pessoas à beira da morte se levantaram com saúde plena após meditarem nele. Famílias desfeitas foram restauradas com laços ainda mais fortes do que antes. O impossível se torna real quando essa verdade é pronunciada com fé genuína. Seus efeitos vão além da compreensão humana, pois tocam diretamente o trono de Deus. É uma ponte entre o natural e o sobrenatural, acessível a todos que creem. Ao pronunciá-lo, você ativa o favor divino sobre sua vida de forma extraordinária. Sua alma é envolvida por uma presença tão poderosa que tudo ao redor se transforma. Nenhuma força demoníaca é capaz de resistir ao poder que ele carrega. A quem tenha enfrentado noites sem dormir, sentindo presenças malignas rondando seus lares. Esses ataques noturnos não são alucinações, mas tentativas reais de opressão espiritual. Porém, esse versículo tem o poder de transformar casas inteiras em fortalezas celestiais. O ambiente se enche de paz, os pesadelos cessam, a serenidade reina novamente, crianças dormem tranquilas, adultos descansam em segurança, o lar se torna um refúgio sagrado. As forças das trevas não suportam sua leitura, elas simplesmente desaparecem. O lugar onde ele é proclamado se torna território protegido pelo Altíssimo. Muitos já testemunharam essa mudança, do terror ao repouso, da angústia à calmaria. Tudo por causa do impacto direto que ele provoca no mundo espiritual. A proteção que ele gera é inquebrável, intransponível, inegável. Algumas pessoas carregam fardos que não foram colocados por elas, mas por gerações passadas. Heranças espirituais negativas se arrastam por linhagens inteiras, provocando sofrimento constante. Mas esse versículo possui força suficiente para romper maldições antigas e restaurar destinos. Quando declarado com fé, ele atua como martelo espiritual, destruindo muralhas invisíveis. Nenhuma sentença infernal permanece de pé diante dessa declaração sagrada. Ao pronunciá-lo, a pessoa renuncia às correntes herdadas e assume a liberdade prometida. Ele corta vínculos ocultos e estabelece uma nova história cheia de bênçãos. A vida nunca mais será a mesma após esse encontro sobrenatural com a verdade. As trevas fogem em desespero, reconhecendo que a luz finalmente prevaleceu e o coração, antes atormentado, encontra descanso duradouro na presença divina. Em muitas casas, há objetos, palavras e atitudes que abriram brechas para a atuação do maligno. E nem sempre os moradores percebem o que está acontecendo espiritualmente. Esse versículo, quando lido com consciência, revela aquilo que estava oculto aos olhos naturais. A verdade vem à tona, e aquilo que contaminava o ambiente é exposto e destruído. Nenhuma obra do inimigo consegue permanecer escondida quando essa palavra é proclamada. É como uma tocha acesa no meio da escuridão mais densa, revelando o que antes estava camuflado. O Espírito de Deus age diretamente sobre o ambiente, santificando cada espaço. Onde havia opressão, instala-se a presença gloriosa do Altíssimo. Antes de tudo, inscreva-se no canal, comente "Eu creio" e não pule, porque o final vai abalar seu espírito. Esse processo de purificação transforma o lar em templo de adoração. Paz reina, e a luz se estabelece com autoridade inquestionável. Alguns vivem presos emocionalmente, sufocados por lembranças dolorosas e traumas do passado. Essas feridas ainda abertas se tornam portas para ataques espirituais constantes. No entanto, esse versículo
não apenas protege, ele também cura. Sua leitura provoca uma ação direta sobre a alma, trazendo alívio imediato e profundo. É como um bálsamo divino, tocando feridas invisíveis e restaurando sentimentos quebrados. O coração se aquece, a mente clareia e os pensamentos negativos se dissolvem. A presença de Deus invade o íntimo, expulsando a dor e trazendo esperança renovada. O que antes parecia irreparável torna-se novamente inteiro pelas mãos do Criador. E tudo começa com a simples atitude de meditar nessa verdade que carrega a vida. A cura emocional acontece de dentro para fora, irradiando luz por todos os lados. Muitos líderes espirituais já testemunharam libertações extraordinárias após compartilharem esse versículo. Pessoas possuídas, perturbadas, completamente dominadas por forças malignas, foram restauradas. Ao ouvirem essa palavra sagrada, demônios começaram a gritar e abandonar seus corpos. O ambiente ficou carregado de glória, e o Espírito Santo operou com autoridade imbatível. É impossível permanecer aprisionado quando essa verdade é proclamada com convicção. A força das trevas se dissolve como fumaça diante da manifestação da luz suprema. O domínio do inimigo é quebrado sem esforço pela simples leitura dessa promessa. Ela confronta o inferno de frente e sai vitoriosa em todas as batalhas espirituais. Não há possessão, encantamento, feitiço ou pacto que resista à sua presença. Essa palavra é dinamite espiritual que explode cadeias com precisão divina. A escuridão se alimenta do silêncio, da ignorância e da inércia espiritual. Quando a luz é revelada e o nome de Deus é exaltado, as trevas não suportam permanecer. Esse versículo carrega em si uma convocação celestial para romper toda a passividade. Ele desperta guerreiros espirituais, levanta intercessores, fortalece os cansados. Sua leitura provoca avivamento interior, reacende chamas que estavam quase apagadas. Cada palavra acende brasas no espírito, inflamando fé e coragem inabaláveis. Ele capacita até os mais frágeis a se levantarem com ousadia contra as forças malignas. O medo dá lugar à confiança, e a hesitação é substituída por determinação. O inimigo recua, reconhecendo que perdeu o controle sobre aquela vida. Porque onde há verdade revelada, há liberdade completa e inegociável. Chegamos ao ponto mais poderoso desta jornada. Tudo que foi descrito até aqui converge para uma única verdade celestial, uma declaração tão forte, tão carregada de autoridade divina, que os demônios se contorcem apenas ao ouvi-la. Uma sentença sagrada que não vem da boca dos homens, mas do próprio trono do Altíssimo. Suas palavras não são comuns. Elas carregam o fogo da eternidade, o peso da glória e a força da cruz. Quando ela é proclamada, o mundo espiritual é abalado dos alicerces ao topo. Gosta desta palavra? Dê um like, comente "Glória a Deus" e veja até o fim para receber uma promessa poderosa. As trevas se dissipam, os grilhões caem, os opressores fogem e os céus se manifestam. Essa não é apenas uma frase escrita, é um decreto divino que ecoa na eternidade, um rugido do céu contra as forças do mal, um trovão que invade regiões sombrias com a luz que jamais se apaga. Pessoas que viveram uma vida inteira em escravidão espiritual descobriram esse versículo e nunca mais foram as mesmas. Quando o pronunciaram pela primeira vez, foi como se um exército de anjos tivesse invadido seus lares. Uma presença avassaladora tomou conta de seus corpos, mentes e corações. Seus olhos espirituais se abriram e a verdadeira realidade foi revelada diante delas. O medo que antes as aprisionava evaporou como neblina diante do sol da justiça. O ambiente ao redor mudou. Até o ar parecia diferente, mais leve, mais puro, mais santo. Porque esse versículo não apenas comunica, ele transfere a autoridade divina.
Ele proclama quem reina, quem manda, quem governa o visível e o invisível. E quem o ouve com fé se alinha com o próprio céu em batalha. Não há como ler esse texto e sair ileso do seu impacto. Prepare-se. Este é o momento em que a luz explode, em que a verdade é revelada, o momento em que os portões da eternidade se abrem e a voz do céu se faz ouvir sobre toda a criação. O versículo que os demônios mais temem, o que os obriga a dobrar os joelhos, o que os faz recuar imediatamente, ele não é apenas um texto, ele é um grito de guerra celestial. Ele é uma espada flamejante que corta as trevas em 1000 pedaços. Ele é a prova irrefutável de que Jesus Cristo reina soberano sobre tudo e todos. Ao lê-lo, você não está apenas citando palavras. Você está invocando a presença irresistível do Rei dos Reis. Agora sim, com reverência, fé e autoridade, leia este versículo. Leia-o em voz alta. Leia-o com o coração. Leia-o como quem sabe que o inferno está ouvindo e já começou a tremer. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a sentença que destrói o inferno. Essa é a verdade que liberta. Essa é a arma mais poderosa que existe, o nome de Jesus exaltado acima de tudo. Quando essa declaração é feita, não importa a escuridão que esteja ao redor, ela se dissolve completamente porque ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, inclusive aqueles que conspiram nas sombras. Nenhuma força oculta, nenhum espírito enganador, nenhum mal camuflado pode resistir. Esse versículo é como uma explosão de glória, uma ordem vinda diretamente do trono do Criador. Ele não oferece opções. Ele impõe submissão a tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Os reinos espirituais se curvam, os principados desfalecem, os poderes do mal perdem sua influência. Essa é a maior afirmação de soberania já proclamada no mundo espiritual. Satanás reconhece essa verdade, mas teme que você a conheça. Porque quando você lê, acredita e proclama isso, ele sabe que perdeu. Ele não tem mais domínio sobre sua vida, sua casa, sua alma. Esse versículo não é apenas um texto de exaltação. Ele é uma arma divina em forma de palavra. Cada sílaba pronunciada com fé abre um novo caminho de vitória. Muitas batalhas travadas por anos são encerradas com uma única declaração dessa verdade. É impossível que o inferno permaneça firme diante dessa luz, porque a glória que emana de Jesus é imbatível, invencível, inegociável. Quando toda a língua confessa que Ele é o Senhor, a autoridade celestial desce com fogo e poder. É nesse momento que cadeias espirituais se desfazem e prisões perdem suas chaves. Nenhum laço maligno permanece inteiro. Nenhuma fortaleza satânica continua de pé. Você se torna intocável espiritualmente porque está revestido com a autoridade do nome que reina sobre tudo. Ao declarar esse versículo, você não está apenas reafirmando sua fé. Você está decretando guerra contra o império das trevas. O nome de Jesus é o terror do inferno e toda criatura maligna o reconhece. Não existe feitiço, maldição, inveja, praga ou encantamento que possa prevalecer diante desse nome. Os céus se movimentam, os anjos se posicionam, os portões se abrem. A glória se manifesta. Essa confissão ativa o mundo invisível e reposiciona o seu lugar diante da eternidade. Você deixa de ser apenas mais um e passa a ser embaixador do reino dos céus. A sua voz se alinha com a voz do próprio Deus. E quando você diz que Jesus é o Senhor, toda a criação responde: Amém. O universo inteiro se curva diante dessa confissão gloriosa e o mal não tem outra escolha senão fugir. Pessoas
Já sentiram o chão tremer ao proclamar esse versículo em momentos de batalha espiritual? Testemunhos surgem de libertações imediatas, curas repentinas e reviravoltas milagrosas. Tudo porque essa não é uma frase comum. É uma declaração profética de domínio absoluto. Quando os joelhos se dobram diante do nome de Jesus, os altares do inimigo desmoronam. Espíritos de enfermidade, miséria, depressão e suicídio se retiram, porque sabem que ali há luz. O mal não resiste ao brilho do nome que está acima de todo nome. Essa palavra é espada, é escudo, é muralha intransponível para quem aguarda no coração. Quando você repete esse versículo com sinceridade, você está ativando uma legião de anjos ao seu redor e nada, absolutamente nada, poderá tocar em você sem a permissão do Deus vivo. Quando esse versículo é proclamado com fé genuína, os céus se abrem e a majestade divina desce com força. Não há mais lugar para dúvidas, inseguranças ou medo. Tudo se rende à presença gloriosa do Senhor. O nome de Jesus não é apenas mencionado. Ele governa, comanda e reina com autoridade eterna. Ao declarar que toda língua confessará a sua soberania, você está estabelecendo ordem no mundo espiritual. Nenhum demônio continua em pé diante desse decreto. Ele sabe que perdeu seu espaço. A confissão não é opcional para as trevas, é obrigatória. E quando você repete isso em oração, o inferno estremece, as portas do inimigo se fecham, os gritos de desespero ecoam e os céus celebram a vitória, porque você se posicionou ao lado do Rei invencível, cujo nome ninguém pode resistir. O nome que obriga todo o mal a se dobrar, seja acima, embaixo ou entre os mundos. O nome que salva, liberta, cura, transforma e reina eternamente. Há algo indescritível que acontece no invisível quando o nome de Jesus é exaltado com reverência. É como se uma explosão de luz invadisse regiões onde antes havia apenas densas trevas. O que era paralisado começa a se mover. O que era morto volta à vida. E o que estava perdido é restaurado. As barreiras espirituais que antes pareciam intransponíveis, de repente ruem, sem esforço. Tudo se curva diante dele, pois seu nome carrega o selo do Pai Celestial. E ao confessar essa verdade, você não apenas a reconhece, você a ativa com poder sobre a realidade. As promessas de Deus se manifestam, o céu se aproxima e os milagres se tornam inevitáveis. Nada permanece igual após a leitura consciente de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Porque essa não é apenas uma informação teológica, é uma declaração de guerra contra o domínio maligno. E cada vez que você a pronuncia, você aciona a justiça divina contra toda a obra do inimigo. O versículo revela o mistério que move todo o universo. Jesus é o centro, o início e o fim de todas as coisas. Sua autoridade não é temporária. Sua glória não é passageira. Sua palavra jamais falha. Ao dobrar os joelhos diante dele, os céus se alegram e os abismos recuam. Nenhuma força maligna permanece firme diante dessa rendição sagrada. Essa submissão não enfraquece. Ela fortalece, ela purifica, ela transforma completamente. Você não está apenas se curvando, você está sendo erguido com honra diante do Criador. Ao reconhecer Jesus como Senhor, você está rompendo qualquer domínio das trevas sobre sua vida, porque é nesse reconhecimento que o céu opera com liberdade total. O nome de Jesus é a chave que abre cadeias e fecha portais infernais. É o grito de vitória dos salvos, o terror dos caídos, a força dos escolhidos. Desde os tempos antigos, profecias apontavam para esse domínio absoluto. Anjos, profetas e reis falaram sobre aquele que viria com poder e glória eternos. Agora, seu nome ecoa através das Escrituras, revelando que sua autoridade jamais será contestada. Satanás tenta resistir,
mas é obrigado a se prostrar, mesmo contra a sua vontade. Os demônios reconhecem quem ele é e tremem diante de sua presença majestosa. Porque Jesus Cristo não é apenas Salvador, ele é o Senhor de tudo que existe, e cada vez que você declara essa verdade, o mundo espiritual se realinha ao propósito original. As palavras de Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, são como fogo nas mãos dos filhos de Deus, fogo que consome o mal, purifica a alma e ilumina os caminhos da verdade. Ao confessar esse nome, você está dizendo: aqui quem reina é Jesus. Aqui o mal não tem vez. Ouvir o sermão de Billy Graham sobre o versículo em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, foi como acender uma chama em meio à escuridão. A mensagem ressoou profundamente em meu coração, trazendo uma mistura de reverência, esperança e determinação. A ideia de que o simples ato de proclamar o nome de Jesus Cristo pode fazer o inferno tremer e as trevas recuarem é mais do que inspiradora, é transformadora. Cada palavra proferida no sermão carrega um peso espiritual que transcende o comum, como se o próprio céu estivesse falando diretamente à alma. O versículo, que declara que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é apenas uma frase, é uma arma divina, uma verdade eterna que confronta o mal e restaura vidas. A força dessa mensagem me fez refletir sobre como muitas vezes subestimamos o poder da fé genuína e da palavra de Deus em nossa vida cotidiana. O que mais me tocou foi a clareza com que Billy Graham apresentou o versículo como uma ferramenta prática para enfrentar batalhas espirituais. No Brasil, onde a espiritualidade é tão vibrante e a fé é parte integrante da nossa cultura, essa mensagem ressoa de forma especial. Vivemos em um país onde o calor humano, a música e a alegria convivem com desafios diários, como dificuldades financeiras, conflitos familiares ou até mesmo opressões espirituais que nem sempre percebemos. O sermão me fez enxergar que, em meio ao caos, há uma solução divina acessível a todos: a proclamação do nome de Jesus. Quando pronunciamos essas palavras com fé, não estamos apenas recitando um texto, mas ativando uma autoridade celestial que muda atmosferas, quebra correntes e restaura o que foi destruído. Essa revelação trouxe uma nova perspectiva para a minha vida. Não preciso esperar por grandes rituais ou momentos especiais para encontrar paz. A vitória está na simplicidade de confiar na palavra de Deus. Uma das lições mais poderosas que tirei foi a importância de viver intencionalmente com fé. No Brasil, muitas vezes, somos movidos por emoções intensas, seja na celebração de um culto fervoroso ou na solidariedade com um vizinho em dificuldade. Mas o sermão me desafiou a transformar essa paixão em ação prática. Proclamar Filipenses 2:10 a 11 não é apenas um ato de adoração, mas uma declaração de guerra contra as forças que tentam roubar nossa paz, saúde e propósito. Aprendi que em momentos de angústia, como quando enfrento um problema no trabalho, uma discussão familiar ou até mesmo um medo que surge na calada da noite, posso recorrer a esse versículo como um escudo. Ele me lembra que o nome de Jesus é maior que qualquer obstáculo, seja visível ou invisível. Isso me deu coragem para enfrentar situações que antes pareciam insuperáveis, sabendo que a autoridade divina está ao meu alcance. Outro ponto que me marcou foi a ênfase na transformação do ambiente ao redor. No Brasil, onde lares são o coração da vida comunitária, muitas vezes enfrentamos tensões espirituais que afetam nossas famílias. O sermão destacou que, ao declarar esse versículo,
o ambiente se torna um refúgio sagrado. Já coloquei isso em prática em minha casa, reservando momentos para orar e proclamar o nome de Jesus com minha família. O resultado foi uma paz que não explica, um senso de unidade e proteção que transformou nossa convivência. Essa experiência reforçou minha convicção de que a palavra de Deus não é apenas para momentos de crise, mas para construir uma vida diária de vitória. É como se cada proclamação fosse uma semente plantada, trazendo frutos de esperança, cura e renovação. A mensagem também me ensinou a importância de permanecer vigilante. No Brasil, onde a cultura popular muitas vezes mistura crenças espirituais, é fácil se distrair com filosofias ou práticas que prometem soluções rápidas, mas não têm raízes na verdade divina. Billy Graham me lembrou que a verdadeira libertação vem da palavra de Deus, não de rituais ou amuletos. Isso mudou minha abordagem. Agora, antes de buscar respostas externas, volto-me para a Bíblia e para a oração. Essa disciplina tem me ajudado a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno, fortalecendo minha fé e minha conexão com Deus. Aplicar essa lição na vida cotidiana significa viver com ousadia espiritual. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, posso compartilhar essa verdade com amigos, vizinhos e colegas, levando esperança a quem está enfrentando batalhas. O versículo me inspirou a ser um testemunho vivo, não apenas com palavras, mas com ações que refletem a glória de Deus. Por exemplo, quando alguém me procura com um problema, agora eu oro com eles, declarando o nome de Jesus, e já vi mudanças surpreendentes, como reconciliações e curas emocionais. Isso me mostrou que a fé não é algo para ser guardado, mas compartilhado, como uma luz que ilumina a todos ao redor. Por fim, o sermão de Billy Graham me ensinou que a vitória espiritual não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma fé ativa e constante. No Brasil, onde a vida pode ser uma montanha-russa de emoções, essa mensagem é um lembrete de que o nome de Jesus é a âncora que nos mantém firmes. Aplico isso diariamente ao começar meu dia, com oração, declarando Filipenses 2:10-11, e percebo que minha perspectiva muda. Enfrento desafios com mais confiança, sabendo que o Senhor está no controle. Essa prática transformou minha maneira de viver, trazendo paz em meio às tempestades e força para superar o impossível. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde essa luz só para você. Dê um like agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade poderosa e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma revelação. Comente abaixo, eu creio, ou compartilhe o que Deus falou com você através deste sermão. Fique até o final, pois há uma bênção especial esperando por você. Vamos juntos espalhar o nome de Jesus e fazer o inferno tremer.